Oi, meu nome é Adília Cidade. No meu grupo tem a Gabriele Marques e a Ellen Mara. Nós vamos falar sobre o caso de interações medicamentosas em idosa vestibulopata. Caso clínico. AMW, sexo feminino, 82 anos, viúva, sua queixa principal era tontura contínua não rotatória, com tendência à queda e desvio de marcha com cefaleia holocraniana há 6 anos e presente, independente da tontura. Relatou episódios de tontura em intensidade moderada, sem vertigem há 6 anos, perda da audição e ao zumbido. A paciente também referiu a otalgia esquerda há uma semana e negou ocorrência de desmaios e enjoo. Também foi relatado que a tontura piorava à medida que aumentava a quantidade de medicamentos utilizados. Quanto aos antecedentes pessoais, a paciente é hipertensa e apresenta insuficiência valvar aórtica e mitral. Além disso, é portadora de bronquite crônica e possui glaucoma e catarata. Refere também à incontinência urinária e depressão, esta última agravada pela morte do esposo há 7 meses. Consulta. Ao exame físico, apresentou otoscopia normal bilateralmente e avaliação audiológica, incluindo audiometria tonal, vocal e timpanometria. Não revelou alterações. Foram feitos testes específicos para avaliar o sistema vestibular e o equilíbrio corporal. De acordo com esses testes, obtiveram os seguintes resultados: manobra de Dix-Hallpike e as provas de Romberg e Fukuda, dentro da normalidade. A vectonistagmografia revelou síndrome vestibular deficitária bilateral, e por meio do Dynamic Gait Index, DGI, e do questionário BONFAC, verificou-se instabilidade postural e redução da capacidade funcional, respectivamente. Teste de Dix-Hallpike. A manobra de Dix-Hallpike é a manobra clássica realizada pelo diagnóstico da vertigem postural paradoxística benigna, VPPB. A VPPB é considerada uma das patologias mais frequentes do sistema vestibular e se caracteriza pela presença de episódios recorrentes de vertigens desencadeados por determinados movimentos da cabeça ou mudanças de postura. Teste de Romberg e Fukuda. Esses testes são considerados testes de marcha e equilíbrio. O teste de Romberg é feito da seguinte maneira: o paciente é colocado em posição ortostática, com os calcanhares unidos e pontas dos pés separados em 30 graus, cabeça reta, braços ao longo do corpo na posição anatômica, olhos fechados para inibir a visão, durante 1 minuto. O exame é considerado alterado se houver queda. Já o de Fukuda é realizado sobre 3 círculos concêntricos desenhados no chão, cujos raios têm 0,5 metros de diferença entre si. O paciente marcha elevando os joelhos aproximadamente 45 graus sem deslocar-se, executando 60 passos, 1 por segundo, com os braços estendidos e os olhos fechados. Esse teste é útil no acompanhamento de pacientes com patologias periféricas durante o tratamento, pois fornece sinais de compensação vestibular. Vectonistagmografia. Essa avaliação tem a finalidade de diagnosticar distúrbios da audição e do equilíbrio corporal. Esses testes não possuem um roteiro padrão, eles têm de ser aplicados de forma personalizada, em que o achado de um exame determina a aplicação de um outro mais avançado, sendo de fácil aplicação e bem tolerado pelo paciente. Parte deles depende da colaboração do examinado, que interage com o examinador, e outros independem dessa colaboração, devendo o paciente permanecer calmo e relaxado. O DGI também é um teste que avalia equilíbrio e marcha do corpo humano. Tem o objetivo de avaliar e documentar a capacidade do paciente de modificar a marcha em respostas às mudanças nas demais determinadas tarefas, em pacientes idosos com comprometimento no equilíbrio. Ele é constituído de 8 tarefas que envolvem a marcha em diferentes contextos sensoriais. Questionário BONFAC. Ele é um questionário que avalia a dificuldade na realização de 15 atividades cotidianas, sendo 8 relacionadas às atividades da vida diária, como deitar e levantar da cama, comer, entre outros, e 7 relacionadas às atividades instrumentais da vida diária, como medicar-se na hora certa, andar pela casa, por exemplo. E ele considera, para cada um dos itens investigados, 2 tipos de respostas possíveis, que seria sem dificuldade e com dificuldade, ou com ajuda e sem ajuda. Farmacoterapia. No que se refere à farmacoterapia, a paciente relatou fazer uso contínuo e concomitante de 11 medicamentos, cujos fármacos foram identificados e classificados segundo o ATC. A ATC é um sistema internacional para a classificação de medicamentos e divide as substâncias ativas dos medicamentos em 5 níveis. O primeiro é de acordo com o grupo anatômico principal,
o segundo com o seu uso terapêutico, o terceiro com a ação farmacológica, o quarto com o subgrupo químico e o quinto de acordo com a substância química. No quadro 1 e 2, eles vão apresentar, respectivamente, fármacos com ação do sistema nervoso e outros tipos de fármacos em uso pela paciente idosa e suas respectivas classificações pela ATC. Bom, devido ao processo de envelhecimento, a estrutura do sistema vestibular sofre alterações que afetam seu funcionamento e podem sim provocar tontura, que é uma das queixas da idosa do nosso caso, mas também é uma queixa de toda a população idosa. Entretanto, a queixa de tontura apresentada pela paciente pode ter uma causa não vestibular. Existe associação significativa entre hipertensão e vertigem, e a justificativa é a insuficiência microcirculatória que existe nos pacientes hipertensos e que provoca alterações no ouvido interno. Além disso, o avanço da idade aumenta a variabilidade da ação, do metabolismo e das reações adversas dos medicamentos no organismo. A biodisponibilidade dos fármacos se modifica com o envelhecimento, e isso pode interferir no funcionamento fisiológico dos órgãos, como, por exemplo, na capacidade hepática para biotransformá-los. Da mesma forma, o clearance de fármacos e de outros agentes químicos diminui com o envelhecimento, pela redução das funções hepáticas e renais. Por esse motivo, os fármacos permanecem no organismo por um tempo maior. Estima-se que essa eliminação seja de 50% a 75% mais demorada em indivíduos com mais de 65 anos. Como a paciente do presente estudo tem 82 anos e faz uso de muitos fármacos, é provável que seu fígado e rim sejam mais sobrecarregados, tornando ainda mais lenta a biotransformação e a eliminação desses agentes no organismo, o que é muito indesejável, sobretudo para o organismo de um indivíduo idoso. Como problema terapêutico, nós vemos que a paciente do presente estudo, ela utilizava 11 fármacos concomitantemente, o que indica polifarmácia. E no que se refere ao uso de medicamentos de ação central, um consenso nacional canadense, ele também apontou algumas consequências do uso contínuo de drogas psicotrópicas na população idosa, tais como quedas, fraturas, confusão e dependência. E os problemas farmacoterapêuticos encontrados ocorreram justamente pela polifarmácia que a paciente estava sujeita. O primeiro foi a interação medicamentosa e o segundo foi o uso de medicamento inapropriado pela sua idade. O maior número de interações resultou em insuficiência renal, na diminuição do efeito hipotensor e hiponatremia, e o enalapril e a hidroclorotiazida foram os fármacos mais envolvidos nesses efeitos. As demais interações resultaram em outros efeitos variados e menos frequentes, como na alteração dos níveis de potássio sérico, no aumento da sedação e no aumento do risco de sangramento gastrointestinal. Já o enalapril e o piroxicam, a associação entre esses dois medicamentos pode atenuar o efeito hipotensor, reduzir a síntese de prostaglandinas e agravar a função renal. O enalapril e o hidroclorotiazida, ele pode provocar hiponatremia. A paciente deste estudo, ela também utilizava alguns medicamentos que são considerados inapropriados para idosos, em razão dos seus efeitos adversos de grande gravidade. É possível citar o piroxicam, clonazepam, fluoxetina e oxabutinina. O piroxicam, o uso a longo prazo, ele aumenta o risco de sangramentos no trato gastrointestinal superior, provoca retenção hídrica e exacerbação da hipertensão arterial sistêmica em pacientes com histórico de hipertensão arterial sistêmica. Como a paciente desse estudo é hipertensa e faz uso de piroxicam, é provável que seu quadro de hipertensão esteja exacerbado e também provoque tontura. No clonazepam, a sedação provocada por este fármaco pode levar a quedas e fraturas. A fluoxetina, ela acarreta em distúrbios do sono, e a oxabutinina, ela promove efeitos anticolinérgicos. Como conclusão, nós temos que os pacientes vestibulopatas, eles têm dificuldade no controle do equilíbrio corporal e apresentam queixas e sintomas que podem prejudicar seu desempenho funcional. Quando esses pacientes são idosos, como neste caso clínico, o prejuízo torna-se maior pelos déficits característicos do envelhecimento e pela presença de múltiplas doenças que os levam ao uso da polifarmacoterapia. Com isso, se tornam mais suscetíveis aos efeitos das possíveis interações medicamentosas, além das reações adversas próprias de cada fármaco. O uso de certos medicamentos inapropriados pode prejudicar o equilíbrio dos idosos e ser um dos fatores causadores de tontura.
Assim, a polifarmácia ela pode ser considerada uma das causas de queixas vestibulares na população idosa. Logo, é necessário reavaliar a real necessidade do paciente e buscar substituir os medicamentos, buscando reduzir a quantidade de medicamentos que a mesma faz uso. E essas foram as nossas referências usadas para este trabalho. Obrigada.